Sim, as 10 melhores comidas seriam como aquelas que discutimos. Mas, então, além disso, o que é realmente difícil para as pessoas entenderem, o alimento número 1 a ser evitado por você I é... think you gotta have a dream. The School of Greatness. Yeah. Please welcome Lewis Howes. Tem tantos alimentos Frankenstein por aí, Sim. né? Que são os novos Com manipulados, certeza. alimentos processados que as pessoas pensam que são saudáveis, mas não são. Eu queria começar mergulhando e falando sobre quais você acha que são os 5 ou 10 principais alimentos ou categorias de alimentos que a gente deveria considerar consumir para ter uma boa saúde em todos os aspectos, desde saúde mental, saúde cerebral, até saúde física e espiritual. Sim. Quais você diria que são esses 5 alimentos ou 10 alimentos que a gente deveria... Sim, em primeiro lugar, não há diferença entre saúde física, saúde espiritual e saúde mental. Se funciona para o corpo, funciona para o corpo, certo? Bom, é. E depende de onde as pessoas estão. A regra número 1 seria comer comida de verdade. As pessoas nem sabem o que mais é isso. 70% das calorias consumidas são provenientes de alimentos brancos. Farinha branca, açúcar branco e óleos de sementes sem sabor e semissintéticos que foram excessivamente processados. Não há valor alimentar, valor nutricional nesses alimentos. São todas calorias vazias. 60% vem disso. Sim, vi alguns números de 60% a 70% Uau! das calorias são provenientes de alimentos falsos. Os outros 30% a 40% também não são necessariamente tão bons assim. Uau! A primeira parte é apenas ensinar as pessoas a comer comida de verdade. Se a Terra produziu, se andou pelo planeta ou se cresceu no planeta e você não estragar, então a comida é boa, certo? Então, o que eu falo muito é sobre baixo carboidrato. Não porque todos precisam seguir uma dieta baixa em carboidratos. A China e a Ásia, eles viveram por séculos comendo muitos carboidratos. Arroz. Mas eles não adicionavam açúcar por cima e não faziam 6 refeições por dia com lanches constantes e eles tinham um trabalho físico. Certo? Temos que colocar isso em perspectiva, no contexto do estilo de vida como um todo. Então, o açúcar, calorias vazias com açúcar, carboidratos brancos e depois a dieta baixa em carboidratos, né? É o que deveríamos fazer. Sim, a razão pela qual eu falo tanto sobre a dieta baixa em carboidratos é que em torno de 80%, eu acho que Ben Bikman citou 88% dos Estados Unidos e provavelmente uma grande parte da população mundial é resistente à insulina hoje. E se você é resistente à insulina, isso significa apenas uma coisa. Você consumiu muitos carboidratos e isso pode ser 20 gramas para uma pessoa ou 200 gramas para outra. Mas, se você é resistente à insulina, você consumiu muitos carboidratos. Não são apenas algumas centenas de milhões. É a maioria das pessoas no planeta hoje. Sério? Quero dizer, são bilhões. Nos Estados Unidos, provavelmente já está em torno de 88%. Acredito que se você olhar ao redor do mundo, ainda é cerca de 60%. São resistentes à insulina. O que significa ser isso? O que acontece com o seu corpo se você for assim? É uma adaptação, entende? O corpo se adapta às circunstâncias, a quaisquer condições que você impõe a ele. O corpo fará uma adaptação inteligente. Se você comer carboidratos, isso elevará seu nível de açúcar no sangue mais do que outros tipos de alimentos. E se o açúcar no sangue aumentar, a maneira de controlá-lo e levá-lo para dentro da célula é liberar insulina. E quando você come carboidratos, eu uso muito minhas mãos. É isso que eu digo às pessoas. Quando você come um carboidrato, seu nível de açúcar no sangue aumenta e então o corpo produz insulina para levar esse carboidrato para dentro da célula. Agora, se você esperar algumas horas, essa insulina voltará ao nível basal e você pode recomeçar tudo de novo. Mas se você come esse carboidrato e produz insulina para diminuir a glicose, mas depois come novamente enquanto a insulina ainda está alta, agora é como subir degraus.
Agora você está apenas aumentando cada vez mais. A resistência à insulina é simplesmente uma adaptação em que seu corpo começa a resistir à insulina, certo? Entendi. E eu fiz alguns vídeos onde comparo isso a um vendedor ou a um vizinho amigável. Você é novo na sua casa. O vizinho bate na sua porta e diz: "Bem-vindo ao bairro, aqui está uma torta." É como se você dissesse: "Ótimo, estou tão feliz. Me sinto bem-vindo, alguém trouxe algo que eu preciso." É como se a célula quisesse esse combustível, se for ocasional, se for apropriado. Mas depois você tem 1000 vizinhos e todos estão esperando do lado de fora da sua casa e cada um traz uma torta. Depois de algumas centenas de tortas, você fica bem cansado disso. Você começa a desenvolver uma resistência aos vizinhos que trazem tortas, Certo. certo? Qualquer coisa que o corpo receba em excesso, ele começa a resistir. É apenas a maneira como deveria funcionar. E quando ele resiste a essa coisa, o que acontece com o corpo? É quando você armazena gordura, o que isso significa? Correto. A insulina é um hormônio de armazenamento. É um hormônio anabólico. O trabalho dela é levar a glicose da corrente sanguínea para dentro da célula. E qualquer glicose que a célula possa usar no momento, ela usará. Mas qualquer coisa que seja excesso do que ela pode usar no futuro próximo será convertida em gordura. Porque só podemos armazenar uma pequena quantidade de carboidratos e o restante precisa ser armazenado como gordura. Podemos armazenar cerca de 1.500 calorias como carboidratos, mas temos um armazenamento ilimitado para gordura. Sério? 500 mil de calorias. E eu chamo isso de uma fortuna de reserva de energias. Certo? Entendi. Porque o corpo é inteligente. Ele quer ganhar um pouco de peso extra para o inverno, quando há menos comida. O corpo é super inteligente. Ele armazena gordura. Há um motivo. Mas muitas pessoas gostariam de ter menos dessa fortuna. É. Sim. Exato. Eu quero falar sobre a perda de gordura um pouco mais adiante, né? E eu posso sair um pouco do assunto aqui, no entanto, eu quero manter no que eu estava originalmente perguntando sobre alimentos que a gente deve consumir e eliminar. Sim. Então a gente falou sobre comida de verdade, baixo carboidrato, eliminar açúcar branco, né? Sim. Então, quais seriam os alimentos que são necessários? Eu acredito que os humanos foram feitos para comer carne, certo? Acho que isso é uma base para os humanos. Eu acredito que nossos ancestrais eram caçadores, coletores, e não importa muito o que você come. Acho que carne, cordeiro, porco, peixe, aves, todos têm mais ou menos o mesmo valor proteico e nutricional. Acredito que a variedade é muito boa. Mas, em seguida, acho que há muitas outras coisas que podemos comer. Acho que devemos ter um consumo muito limitado de grãos. Os humanos, eu não acredito que foram feitos para comer uma grande quantidade de grãos. Por que isso? E acho que é porque existe essa coisa chamada paleolítico que a maioria das pessoas já ouviu falar. E o paleo, algumas pessoas transformaram isso em uma religião. E muitas dietas se tornaram religiões, como keto, baixo carboidrato, paleo, mas é uma filosofia. A filosofia paleo diz que os humanos têm estado no planeta por um tempo. E durante esse tempo, onde quer que nossos ancestrais estivessem, seja voltado à savana africana, e se você quer retroceder 1 milhão de anos ou 1/4 de milhão de anos, o nosso DNA é principalmente inalterado desde esse período. O DNA é o que determina que tipo de enzimas você pode produzir, que tipo de trato digestivo você tem para quebrar esses alimentos. Se seguirmos 1/4 de milhão de anos consumindo um certo tipo de alimento e, de repente, mudarmos, o corpo não tem ideia do que fazer com isso. Isso é algo estranho. É um experimento. A agricultura com grãos foi basicamente introduzida há cerca de 10 mil anos. Durante a maior parte desses 10 mil anos, tínhamos o que se chama de grãos antigos, como centeio, espelta, einkorn e assim por diante.
Mas então, chegamos aos últimos 100 anos, ou mesmo aos últimos 50 anos, que na grande escala das coisas, na escala evolutiva, não é nem mesmo um piscar de olhos. E agora, em vez de 4 tipos de grãos antigos, temos 25 mil tipos diferentes. Sério? Sim, quando começaram a hibridização, todos esses trigos modernos, eles não estavam buscando benefícios para a saúde, não estavam buscando o que os humanos podem tolerar. Eles estavam buscando o que é resistente para crescer e que tem o maior rendimento e assim por diante. Uau. Você não é fã de grãos, né? Não sou. E acredito que algumas pessoas podem tolerar alguns grãos e acho que se você se dá bem com eles, então acho que pode consumir alguns. Mas se você tem qualquer tipo de sensibilidade, problemas digestivos, alergias, névoa cerebral ou qualquer coisa que não esteja totalmente certa, acredito que os grãos seriam a primeira coisa a ser eliminada. Sério? A aveia se encaixa nisso? A aveia é um grão. É um dos grãos mais amigáveis, porque possui alguns benefícios. E ela é naturalmente livre de glúten, que não é a única coisa a qual as pessoas reagem nos grãos, mas é o principal vilão, por assim dizer. A aveia normal é livre de glúten, mas ela ainda é um carboidrato, ainda é quase todo amido. E, novamente, isso volta aos 88%. Se você é resistente à insulina, então você deve evitar a aveia. E se você não é, se é super sensível à insulina, então provavelmente você pode consumir um pouco de aveia. Entendi. Então todos os carboidratos se transformam em açúcar em algum momento, né? Sim, Ou a maioria Sim. deles, né? sim, é Alguns. verdade. Agora tem essa coisa. Talvez eu pesquise mais sobre isso e faça um vídeo sobre algo chamado amido resistente, ok? Porque se fala muito sobre isso. Eu mantive isso em segundo plano por um tempo. Mas sim, basicamente, todo carboidrato se transforma em glicose. O argumento com o amido resistente é algo que, bem, parte dele não é ingerida e se torna alimento para as bactérias no intestino grosso. Mas a palavra-chave é parte. Se 30% chegam ao intestino grosso, isso significa que 70% se torna glicose. Novamente, são as pessoas que são resistentes à insulina que precisam prestar atenção. Claro. Você precisa entender onde está nessa escala para que possa acompanhar. E se estiver obtendo resultados, ótimo. Isso é o que importa. Se você está obtendo resultados, continue fazendo o que está fazendo. Se não, seja um pouco mais rigoroso. Certo. Sim. Você está dizendo que a carne é a principal categoria ou uma das principais de alimentos, né? E quanto a todas as últimas pessoas que surgiram nos últimos 5 ou 10 anos falando sobre vegetarianismo, veganismo e os benefícios disso, eliminar carne. Sim. Porque eu vejo lados diferentes, né? Vejo pessoas dizendo a dieta do leão, que é só carne, como eles se livraram de doenças e condições de pele também, essas coisas. Sim. E pessoas que são vegetarianas, que eliminam coisas, mas também pessoas que levam a abordagem mais extremas e têm mais problemas também. O que você pensa sobre isso? Acredito que as pessoas encontram os argumentos que desejam encontrar. Muito disso é filosófico e ético. Eu fui vegetariano por 7 anos, Sério? lá no final dos anos 90. Eu li um livro e foi muito convincente, e um dos argumentos que mais tarde tive uma perspectiva diferente foi que, olhe para a Segunda Guerra Mundial. Não havia carne disponível e as pessoas tinham muito menos doenças cardíacas e tinham muito menos problemas e perdiam peso. Eles não tinham muita coisa. Eles não tinham açúcar, não tinham farinha branca, não tinham alimentos processados. Você não pode... Esse argumento que é feito erroneamente com tanta frequência, eles pegam algo que não é um fator causal, mas apenas uma correlação. Então, veganos versus carnívoros. Eu acredito que alimentos vegetais podem ter algumas propriedades de limpeza. Certo? Se você tem câncer, por exemplo, e tem um fígado tóxico,
é um fígado gorduroso, um fígado sobrecarregado, está congestionado, é tóxico de muitas maneiras diferentes. Eu acredito que você deveria adotar uma dieta vegana. Eu acho que deveria tentar isso por 3 meses, 6 meses, talvez 12, até que você possa reavaliar, porque eu acredito que há algumas propriedades poderosas de limpeza. Mas produtos de origem animal são mais para reconstrução. O que estamos procurando obter dos alimentos? Estamos buscando obter combustível para transformar em energia? Estamos buscando blocos de construção para se tornarem tecidos? Porque seu corpo está constantemente se decompondo e você precisa reconstruí-lo. Você precisa do que eu chamo de peças de reposição genuínas. Claro. Ok? E se você fosse construir uma casa e uma árvore caísse sobre sua casa e a parede de tijolos fosse danificada, você não reconstruiria com espuma, certo? Você precisa das coisas certas. Somos construídos a partir dos alimentos que o planeta produz. Então, precisamos de peças de reposição genuínas. E então, também precisamos de vitaminas e minerais. Esses são os catalisadores que nos ajudam a converter o combustível e os blocos de construção em energia e tecido. E obtemos muito mais disso dos alimentos de origem animal. Eles têm um valor alimentício maior, muito mais peças de reposição genuínas. Isso meio que faz sentido se você pensar sobre isso, porque você é carne. É. Seu Seu corpo corpo é carne. Seu tecido é principalmente carne. Se você comer algo que é semelhante a seu tecido, será menos difícil para o seu corpo transformar isso em seu tecido. Sim, seu corpo pode transformar vegetais e plantas em proteínas e partes do corpo. Mas isso não ocorre quase na mesma porcentagem de conversão ou absorção. Quer dizer, você foi um atleta de elite mundial e campeão de decátlon, né? Provavelmente o evento de esporte mais difícil do mundo. E você comia carne durante esse tempo, né? Eu Sim. suponho. E depois da sua carreira, você ficou vegetariano por 6, 7 Sim, anos. sim. E agora você voltou à Sim. carne. Eu tô supondo que você estudou e viu todos os documentários sobre vegetarianismo e os atletas de elite que viraram veganos e tem esse superpoder também, né? Sim. E outras pessoas que são carnívoras e você fez a mesma coisa, Sim. né? Como atleta de elite, médico, nutricionista. O que você percebeu quando se tornou vegano por 7 anos ou vegetariano e depois voltou a comer carne depois? Eu me saí bem com isso. O maior desafio para mim foi que, quando você não come carne, tende a ter opções mais limitadas. Se você está em algum lugar viajando, agora está comendo muitos burritos de feijão e batatas fritas em vez de comida de verdade, Carboidratos, correto? E eu não acho que tenha sofrido de verdade. O que acontece com muitas pessoas é que pode levar 6, 7, 8, 9, 10 anos até se tornarem realmente deficientes em algo. Antes Sério? de se tornarem anêmicas, antes de faltarem vitamina D e B12, porque você tem reservas da maioria desses nutrientes. E no meu caso, eu gostaria de ter conhecido metade das coisas que sei agora, porque eu não era um atleta educado. Nos anos 80 não Nos ensinavam anos essas 80 coisas, você né? era ensinado a comer carboidratos. Como Sim. seus Wheaties, né? Coma isso, coma seus carboidratos no Eu café não da manhã. estou brincando. Provavelmente eu comia mais de 1.000 gramas de carboidratos por dia. Meu Deus do Em céu. média, quero dizer, eu estava treinando 4, 5, 6 horas por dia, comendo 5, 6, 7 mil calorias, e você queima tudo. Então você pensa que não há problema. E você para de treinar e continua comendo da mesma forma, né? Foi o que Sim. aconteceu comigo, eu falei. Eu nunca realmente ganhei muito peso. Aham. Quero dizer, ganhei um pouco. Fiquei um pouco mais gordo do que era, porque não mantive exatamente 3% de gordura corporal, mas eu realmente não aprendi sobre comida até muito depois, quando estava na faculdade de quiropraxia e comecei a entender tudo. Isso é interessante. Você não pode ver as deficiências nos primeiros anos, mas você tá, Sim. pelo que eu tô ouvindo dizer, provavelmente vai ficar Sim. mais deficiente Sim. com o tempo, né? Vai ficando mais E difícil. o que você vê como clínico é que não há preto e branco. Todos estão procurando. Bem, me diga o que fazer. Quando você não pode fazer isso, você precisa entender onde você está na escala. Para algumas pessoas,
Tenho certeza de que existem levantadores de peso super fortes que são veganos. Porque seus corpos podem tolerar pelo menos por muitos anos. Mas, então, você tem todas essas pessoas que foram vegetarianas ou veganas por 10 anos e começam a ter todos esses problemas. Especialmente mulheres magras que podem ter problemas de estresse, problemas digestivos, entre outros problemas. Uhum. Por outro lado, sim, as 10 principais comidas seriam como as que falamos. Mas, além disso, o que é realmente difícil para as pessoas entenderem e o que testamos muito nos consultórios, o alimento número 1 para evitar é aquele ao qual você reage. Certo? Porque Diferente para cada um. isso cria inflamação, causa estragos. E não importa o quão saudável esse alimento seja para outra pessoa, mas se você não pode tolerá-lo, se você tem uma reação de hipersensibilidade, esse é o pior alimento absoluto para você, certo? O que nos leva aos carnívoros. E eu acho que a carne é uma ótima base. E isso é apenas um sentimento pessoal. Eu não acho que os carnívoros seja a melhor opção para a maioria das pessoas para sempre. E pode funcionar muito bem, mas acredito que para a maioria das pessoas uma boa variedade é provavelmente melhor. Você quer dizer só comer carne, né? Correto. Pois é. Mas as pessoas que obtêm resultados com o carnivorismo, a razão pela qual é um movimento tão grande e indiscutivelmente produz resultados é que se você come algo a que é sensível, você tem inflamação. Então, esses são os piores alimentos para você. Algumas pessoas são tão sensíveis que reagem a tudo, exceto a carne. Certo. Certo? É a dieta de eliminação definitiva. Agora você eliminou. Como se fosse paleo. Você eliminaria lactíneos, alimentos processados, açúcar e grãos, porque nossos ancestrais não tinham nada disso. Mas, se você for super sensível, ainda pode reagir à alface, pimentão e todas essas coisas. Uhum. E as pessoas que obtêm resultados incríveis e transformadores na dieta carnívora são aquelas que só toleram carne, certo? Então, é a eliminação final. Agora, para alguém, pode ser que eles tenham comido carne e alface e ainda assim não funcionou. E quando eles comeram a alface, então obtiveram resultados. Mas isso não significa que a dieta carnívora seja a melhor para todos. Acho que qualquer pessoa que tenha problemas não resolvidos, sofra de autoimunidade, problemas digestivos e névoa cerebral, deve tentar a dieta carnívora e ver se algo muda. Mas, novamente, acabamos transformando essas coisas em religiões e dizemos, funciona para mim, então você também deve fazer. Essa é uma resposta para todo mundo, Sim, quando sim. na verdade não é assim, né? Então, quais são outras carnes que você recomenda pra gente comer? Desculpe, alimentos que você recomenda a gente comer? Eu acho, então, o próximo melhor seria tubérculos, como raízes, batata doce, nabo, pastinaga, nabo, entre outros. Porque geralmente tem carboidratos relativamente baixos. Batata doce tem? Batata doce tem um pouco mais de carboidratos. São bem menos do que os grãos, mas muitos desses, como o nabo e outros, têm carboidratos relativamente baixos. Entendi. Eles também são livres de glúten e se encaixam bem em qualquer regime. Portanto, se você está em uma dieta autoimune, se está evitando lectinas, se está evitando solanáceas, os tubérculos ainda são seguros. Uhum. Quais são os principais? Batata doce? Batata doce, batata, nabo, pastinaga... qual é o outro? Qual é o outro? A raiz de aipo. Então, esses são geralmente bem bons. E, novamente, a batata doce é geralmente mais segura do que a batata, porque a batata é uma solanácea. Portanto, se você novamente tem essas sensibilidades e está evitando as solanáceas, a batata também deve ser excluída. Certo, então os tubérculos. Qual a próxima categoria que você... Então, eu suponho que você não seja sensível às solanáceas. Então, eu escolheria todos os vegetais não amiláceos. Agora temos berinjelas e pimentões.
que eu acho que são bons alimentos para a maioria das pessoas, mas, novamente, tem algumas lectinas. Depois, acho que o brócolis e a couve-flor são essenciais na minha casa. Com certeza. Porque eles têm pouquíssimas calorias, não é? São Sim, ricos em nutrientes, mas com baixo teor de carboidrato Sim. também, né? brócolis, couve-flor, eles têm cerca de 4 a 5% de carboidratos líquidos. Então é muito, muito baixo. E é claro, o abacate, que é realmente uma fruta por definição. Mas ele contém bastante gordura e muito poucos carboidratos. Cerca de 2 a 3% de carboidratos líquidos. E qual o negócio com solanáceas? Porque eu sei que tem uma grande conversa sobre isso agora, onde esses alimentos estão realmente prejudicando você, as solanáceas, né? Ou depende do seu nível de Correto. Elas prejudicam sensibilidade, algumas pessoas. o paradoxo das plantas, né? Correto, sim. Então, não sei qual seria a porcentagem, mas acho que o glúten prejudica todo mundo. Mas não acho que as lectinas prejudiquem todo mundo. Não há essas doses. Novamente, tudo se trata de Doses menores, dosagem. Portanto, as solanáceas contêm lectinas. E se você é sensível a alguma coisa, se tem inflamação, se tem alguns problemas, então acho que como o carnívoro é mais extremo, mas antes disso você quer tentar cortar as lectinas, corte as solanáceas. Mas, novamente, algumas pessoas escolhem sua pequena especialização e dizem: eu vou ser o cara das lectinas, vou ser o cara das solanáceas. E eles promovem isso como a solução para todos. Mas não é. E o baixo teor de carboidratos não é a solução para todos. Eu tenho alguns pacientes magros que precisam comer carboidratos. Eles não precisam comer açúcar e pão branco. Mas, provavelmente, se sairiam melhor comendo 70, 80, 100 gramas de carboidratos. Porque são muito sensíveis à insulina. O corpo deles tem dificuldade em ganhar peso. Certo. Existem outras categorias que você acha que a gente deva comer? As folhas verdes estão nas verduras não amiláceas, mas são uma pequena subcategoria. Então, acho que algumas pessoas contam os ovos com a carne, mas acho que é uma categoria separada. Mas é porque poucas pessoas são sensíveis à carne. Muitas pessoas são sensíveis a ovos. As pessoas são sensíveis Sim, a ovos? Sim. E, novamente, não é uma maioria. Não é como o trigo ou o leite pasteurizado, mas, não sei, 5, 10, 15, 20%. E é difícil dizer, porque as pessoas que vêm à minha clínica são aquelas que têm os problemas. Então, elas provavelmente são muito mais sensíveis do que a população em geral. Certo. E você é um grande fã de ovos? Sim, Como grupo alimentar? absolutamente. Uhum. E eu acho que a qualidade é enorme. Acho que muitos problemas surgem porque as pessoas comem ovos de qualidade muito ruim. Acho que se a galinha teve uma vida saudável e produz um ovo saudável, você é muito menos propenso a desenvolver alguma sensibilidade. Mas se aquela galinha está comendo produtos químicos e hormônios e foi criada em condições horríveis, acho que seu corpo é muito mais propenso a desenvolver uma sensibilidade a isso, por causa do que pode estar lá. Certo. Tem alguma categoria final que você gosta? Que são alimentos densos em nutrientes? Sim, eu acho que, embora laticínios sejam um alérgeno muito comum, eu acho que muitas pessoas se dão bem com algumas formas de laticínios. Então, eu geralmente recomendo o iogurte e creme de leite, porque é muito gratificante. Se você está fazendo uma dieta pobre em carboidratos, adicionar um pouco de creme de leite em algo é super, super saboroso. Eu acho que o queijo é bom para muitas pessoas, especialmente se for um queijo de boa qualidade, não os singles derretidos e todas essas coisas.
Não é o molho de queijo Nacho do cinema que é tão gostoso, mas não é tão bom pra você, Sim, né? nem sei sobre isso. Não é nem queijo, né? Sim, acho que treinei minha mente para associar aquilo com produtos químicos. Eu sei, eu Mas é sei. isso. Eu tento escolher coisas o mais próximas possíveis da natureza. Então, se tenho a opção, vou escolher ovos sem pasteurização. Vou escolher queijo cru com o menor número possível de aditivos, porque a natureza fez as coisas para nós. Nós somos naturais, certo? E todos os outros animais no planeta se alimentam do planeta. Eles não processam as coisas, não alteram as coisas. Então, assim que mudamos isso, aumentamos a probabilidade de estragar. E quanto mais mudamos, mais estragamos. Então, quanto mais perto podemos chegar da fonte, melhor. Quais seriam 3 alimentos que você recomendaria que todo mundo corte? Se você pudesse eliminar ou consumir muito pouco desses alimentos na sua dieta, isso poderia ajudar bastante você. Bem, eu não sei se podemos chamá-los de alimentos, mas, obviamente, o açúcar. O açúcar refinado na quantidade que consumimos é realmente tóxico para o nosso corpo. O segundo seria as gorduras processadas. Gorduras saudáveis são gorduras naturais. Manteiga, gordura da carne, porco, abacate, azeite, etc. Porque não as alteramos. Não mexemos nelas. Mas qualquer coisa que transformamos em óleo que não venha facilmente, como sementes ou milho. Milho tem apenas alguns porcentos de gordura, então é necessário muito calor, produtos químicos e processamento para obter qualquer óleo dele, então ele fica terrível. E depois você tem que descolorir e desodorizar, portanto, não é mais um alimento. E esses alimentos são extremamente tóxicos. Óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, todos esses óleos processados, especialmente se forem transformados em produtos alimentícios como margarina ou gordura vegetal. Então, eu diria que açúcar e óleos de semente. E depois disso, novamente, que não é realmente um alimento, mas eu colocaria lá em cima. E toda vez que faço um vídeo sobre isso, recebo muitas críticas, e são os adoçantes artificiais. Caramba! Por que os adoçantes eles não são bons pra gente? Porque eles são produtos químicos, são substâncias estranhas. Foram desenvolvidos por empresas que fabricavam pesticidas. E o mais recente e avançado, então, o aspartame ganhou má reputação, então eles tiveram de se apressar para criar algo novo. Então inventaram a sucralose. E eles tinham muito cuidado para nomeá-lo de uma forma que soasse como... Sim, sacarose, açúcar, sucralose. Então, disseram que, bem, é igual ao açúcar e tem apenas um pouco de cloro, assim como o sal marinho. E, bem, na natureza, o cloreto de sódio é ligado apenas através de uma carga eletrostática. Esqueci exatamente o nome disso, mas não é uma ligação forte. Então, sim, o cloreto de sódio é perfeitamente natural. Mas, quando ligamos cloro a um carbono, a natureza nunca faz isso. Basicamente, todas as formas de um clorocarbono são pesticidas, e um dos mais famosos foi o DDT, que foi proibido por ser um agente causador de câncer. Quase exterminou a ave nacional, a águia. E é tão tóxico que ainda está no nosso ambiente 50 anos depois. Portanto, clorocarbonos são pesticidas. Isso que é a sucralose, é um clorocarbono. Uau! Então eliminar açúcar refinado, gordura processada, que são óleos de semente, né, e adoçantes artificiais. Tem algum adoçante não açucarado, Sim. natural, que você recomendaria em doses adequadas, que são bons para você? Tem Sim. alguma coisa assim? Então, eu uso bastante stevia. Não é adoçante artificial, né? Não. Algumas pessoas agrupam isso junto com adoçantes artificiais apenas porque é um adoçante sem calorias. Mas é um produto vegetal. É basicamente uma folha refinada. E a coisa a observar é que eles
eles não misturam com muitos outros produtos químicos, que é a versão concentrada. É um ingrediente, Correto, não sim. 10 ingredientes. E É. outro semelhante seria o fruto do monge. Isso também é muito parecido em termos de sabor e aparência, e assim por diante. É super concentrado, também é um extrato de planta. Então, se você vai adicionar algo no café ou bebida Correto. ou algo do tipo, stevia, Sim. você disse que estaria tudo bem em doses Sim. pequenas, né? Então, na zona cinzenta, eu também colocaria os álcoois de açúcar. Interessante. Alguns deles são melhores do que outros, e eu acho que o melhor seria o eritritol, porque ele é muito ligeiramente metabolizado pelo corpo. Então, ele não afeta muito o açúcar no sangue, mas também não causa outros problemas. Alguns dos outros álcoois de açúcares, eles ficam no trato digestivo por um tempo, e em seguida esses álcoois de açúcar se tornam um alimento para as bactérias intestinais. E é aí que você tem uma distensão abdominal. Então, eu diria que os álcoois de açúcar são ok, se você os comer com moderação. Então, esse é sempre o truque ao recomendar alimentos. Quando você faz uma lista e as pessoas querem saber o melhor e assim por diante, e você categoriza e classifica, e agora eles dizem, isso é bom, vou comer só isso, ou o Dr. Eckbert disse que os álcoois de açúcar são ok, então agora vou comer isso todos os dias, vou assar com isso, comprar sorvete com isso, e é isso, tudo com moderação. Então, os álcoois de açúcar, se você comer uma colher de chá ou uma colher de sopa aqui e ali, eu acho que está totalmente bem. Mas se você começar a assar com eles e fazer sorvete e começar a consumir meia xícara por dia, agora você definitivamente vai perturbar a flora intestinal um pouco. Agora, o que é que importa com base na faixa etária? Se alguém está na casa dos 20 anos versus eu que estou no final dos 30, quase 40, você está na casa dos Sim. 50, né? Isso importa com base na idade? O que é que você deve comer, o quanto você deve comer, quais são os tipos de alimento? É algo consistente ao longo das Eu diria décadas? que é bastante consistente ao longo das décadas. E uma analogia seria que, quero dizer, há tantas pessoas que dizem que as mulheres devem jejuar de um jeito e os adolescentes devem jejuar de outro jeito, e mulheres com mais de 40 ou com menos de 47. É como se adorássemos complicar as coisas, mas há diferentes alimentos na savana para uma girafa em comparação a outra? Uma girafa mais velha Sim. e uma mais O jovem? macho e a fêmea da girafa comem de árvores diferentes? Não, realmente. Então, não estou dizendo que não há valor nisso, mas acho que tendemos a complicar demais as coisas. Acho que se entendermos que é 99% igual, então aquele último 1% é onde, se quisermos analisar, pode haver algum benefício ali. Entendi. E quanto à perda de gordura? Eu acho que mais de um terço dos Estados Unidos agora está categorizado como pré-diabéticos ou obeso, algo assim, né? Em Sim, estatísticas. sim, a obesidade está em torno de 40%. 40%. Na Sim. América. Temos algum dado global ou... E eu continuo olhando isso, eu continuo esquecendo, mas está aumentando em todos os Porque lugares. eu achei que fossem 33% na América, Sim. agora já é 40%, Sim. né? É bem assustador. É sobre o pré-diabético. E isso é uma área cinzenta que ninguém entende. Então, temos 10% de diabéticos. E acima de certa idade são mais uns 25, 30%. Mas 10% de toda a população estão em plena diabetes. Então, eles dizem... Eu esqueço o número, mas eu acho que 1/3 da população é pré-diabética. Mas eles baseiam isso apenas na glicose no sangue. Mas a única maneira de realmente saber onde você está na escala é fazer algum tipo de teste de resistência à insulina. E existem alguns testes complicados que você pode fazer, se quiser fazer por via oral, como o teste da tolerância à glicose e todos esses. Mas o teste da resistência à insulina mais simples é medir a insulina em jejum e ver onde está.
Isso volta ao modelo que uso com as mãos, onde a glicose sobe, a insulina sobe e empurra a glicose de volta para baixo. Então, você pode ter uma pessoa que tem uma glicose boa e um nível de insulina saudável, mas depois ela come muitos carboidratos e 10 anos depois, a insulina dela está 3, 4, 5 vezes mais alta. Mas a glicose ainda está normal. Portanto, essa pessoa não vai entrar nas estatísticas de resistência à insulina ou pré-diabetes. Leva 20 anos para chegar lá. Então, se medirmos realmente a insulina e nos mantivermos um pouco mais sensíveis ao gradiente, agora vamos ver que provavelmente 80% da população tem algum grau de resistência à insulina. Entendi. Uau. Então, como a gente elimina isso? É queimando gordura? É mudando alimentos para eliminar isso? Ou o que é isso? É reduzindo a insulina. Porque a insulina é o hormônio que armazena gordura, em última instância. E como a gente reduz isso? Comendo menos carboidratos. Porque os carboidratos são os alimentos que estimulam a insulina. E outra coisa é comer menos refeições. Porque a insulina sobe em resposta à comida. Então, quando você não come, está dando ao corpo a chance de diminuir a insulina. Mas a maioria das pessoas só não come quando está dormindo. Caso No contrário, vão máximo, comer o dia inteiro, né? Eles conseguem 8 horas de jejum e durante as horas em que estão acordados, eles apenas mantêm a insulina alta. Mas se você conseguir estender essa janela de jejum por algumas horas, já faz uma grande diferença. Então, se você em vez de fazer sua última refeição às 11 e sua primeira refeição às 7, o que você acha de pular a refeição da noite? E se você não comer depois do jantar às 6 horas? Agora, você estendeu o período em que a insulina poderia diminuir em 5 horas. Mais de 50% de aumento. Portanto, essas são algumas ferramentas simples, e é por isso que o jejum intermitente é tão popular. E eu diria que é ainda mais poderoso do que a dieta pobre em carboidratos, porque o jejum é basicamente zero carboidrato. Agora, como a maioria das dietas e tendências que a gente vê no mundo da saúde, os diferentes nomes de dieta, jejum intermitente, será que é a moda da década e depois vai desaparecer? Ou você acha que isso é algo que as pessoas realmente vão adotar e tem muito sofrimento com pré-diabetes e acúmulo de gordura? Acredito que quando as pessoas aprendem a comer comida de verdade, o jejum intermitente quase se torna natural. Ele se torna tão fácil, é algo tão óbvio. E todos que experimentam, que chegam ao ponto de talvez comer 2 vezes ao dia, talvez almoço e jantar, não sentem tentação. Não há urgência em voltar atrás, porque parece tão normal. E se olharmos novamente para nossos ancestrais, 250 milhões de anos atrás, como eles comiam? Bem, eles não acordavam com uma geladeira cheia. Eles talvez tivessem alguns frutos secos ou um pouco de carne sobrando do dia anterior. Mas eu não acredito que eles comeriam isso, porque tinham um metabolismo saudável. Eles eram metabolicamente flexíveis. Portanto, eles acordavam e saíam para caçar algo antes de comer novamente. Portanto, acho muito lógico supor que comíamos 1 ou 2 vezes ao dia por quase toda a história humana. Até 100 anos atrás, né? Correto. Por aí. E até menos do que isso. E é por isso que tivemos essa explosão. Até mesmo nas décadas de 1950 e 1960 e até na década de 70, as pessoas comiam principalmente 3 refeições. E então foi quando nos disseram para comer com pouca gordura. Foi quando veio a febre da dieta com pouca gordura. E o que você faz? Muitos carbos, né? Exato. Quando você não pode comer gorduras, agora precisa comer outra coisa. E esses carboidratos são muito transitórios.
Eles elevam o açúcar no sangue e o corpo precisa eliminá-lo, e assim que o açúcar no sangue cai, você fica com fome novamente. Portanto, isso faz parte do que nos colocou nessa montanha-russa. Quando a diabetes virou um problema aqui na América? Quando isso começou a se tornar um problema real? Originalmente, quando falavam sobre diabetes, era o diabetes tipo 1, certo? Porque isso é uma falha do pâncreas em produzir insulina. E essas pessoas costumavam morrer. Não havia tratamento, não havia cura. Se eles comessem extremamente pouco carboidrato, eles poderiam viver um pouco mais, mas basicamente o diabetes tipo 1 é uma situação de inanição em meio à abundância, em que seu nível de açúcar no sangue chega a 700, mas você não pode usá-la porque não tem insulina. Portanto, a insulina não é algo ruim, mas o tipo 2 era desconhecido. Mesmo no século XIX, eles talvez soubessem o que era, mas era tão raro que não era um conceito ou algo do tipo. E isso só foi realmente virar um problema nos anos 1970. Nos anos 70? Sim, Então, 50 anos Sim. atrás. Diabetes tipo Sim. 2. Não era algo antes disso. eles sabiam o que era e tinham insulina para tratá-lo. Mas era uma porcentagem tão pequena que não diria que não existia, mas quero dizer, era um problema tão pequeno em comparação com o que temos hoje. As estatísticas são exponenciais. Então a gente tem um problema de metabolismo onde as pessoas não conseguem metabolizar de maneira eficiente o que estão comendo nos seus corpos e nos seus sistemas, e é por isso que o peso, a gordura abdominal e a obesidade estão ocorrendo. Ou é um problema de insulina, um problema de falta de movimento? Tudo está interligado. Entendi. Tudo está interligado. E a parte triste é que é muito mais difícil reverter o problema já manifestado. E eu falei sobre isso em alguns vídeos. Eu chamo isso de tolerância a carboidratos. Ou seja, seu corpo tem uma máquina de processamento de carboidratos que funciona até certo ponto. Mas se você a quebrar, você está sem sorte. Portanto, se você quebrou sua máquina, agora você tem que ser tão rigoroso, e é aí que você fala sobre o problema de metabolismo. E agora é tão difícil fazer com que o corpo comece a funcionar de maneira saudável novamente, tornar-se sensível à insulina e curar seu metabolismo. E é por isso que há tantas pessoas que têm dificuldade em perder peso. Tantas pessoas com peso teimoso. E peso teimoso é basicamente você ter quebrado sua máquina de processamento de carboidratos, por assim dizer. Então como é que a gente se livra desse peso teimoso? E essa é a questão. E essa é a porcentagem final da população. Se você verificar os comentários em meus vídeos, há todas essas pessoas dizendo: aleluia, isso funciona. Isso é tão bom, perdi 27 quilos em 2 meses e tudo que fiz foi seguir seu conselho. Eu cortei o açúcar, cortei o pão branco, mas depois há esse outro grupo com o qual realmente me identifico. E eles são aqueles que adotam a dieta cetogênica, fazem low carb, fazem jejum intermitente por anos e perdem 3 quilos. Sério? Por quê? Porque seus corpos são tão teimosos e parte disso eu me identifico com eles. Parte disso eu acho que é tão difícil para eles, que é um desafio serem consistentes. Se eles realmente fossem consistentes na dieta low carb, no exercício e no jejum intermitente, eles provavelmente veriam algumas mudanças. Mas então existem essas pessoas que obtêm resultados quase nulos, mesmo sendo meticulosas. E agora entramos em algumas das coisas que estou testando em minha clínica para tentar descobrir alguns desses padrões. E eu descubro que há essas relações entre a gordura corporal armazenada e o hipotálamo, por exemplo, e também entre o pâncreas e o hipotálamo, entre o fígado e o pâncreas, onde os órgãos estão travados.
Eles simplesmente não estão se comunicando corretamente. E claro, a tireoide hipoativa, que é bem comum. Mas, sim, eu sinto por essas pessoas. E há uma pequena porcentagem que tem um tempo muito mais difícil do que o resto. Interessante. E qual é a conexão entre perder peso, curar o corpo, com traumas psicológicos, angústias emocionais ou outras coisas que já te machucaram no passado, né? Tem um bom livro chamado O Corpo Guarda Marcas em relação do que vem de traumas em relações, traumas de infância, términos, crises na vida ligadas à perda de peso também, ou... Sim. Tudo está interligado. Essa é a primeira coisa que você aprende quando está na prática clínica e faz o que eu faço. Qualquer coisa pode causar qualquer coisa. E o que eu tento ensinar às pessoas é a abordagem holística. Eu chamo de saúde holística. E algumas pessoas dizem, você me perdeu quando disse holístico, porque agora elas acham que se trata de queimar incenso e usar cristais, mas holístico simplesmente significa abordar o todo. Você é um corpo inteiro. Você quer que seu corpo esteja inteiro. E, portanto, você precisa olhar para todos os aspectos que estão relacionados a isso. E quando se trata de peso, algumas pessoas olham primeiro para a alimentação, que é a parte química, a bioquímica. E depois, algumas pessoas falam sobre o exercício, que é o aspecto físico, mecânico. E agora você está mencionando o terceiro, que é o emocional. Precisamos entender que somos químicos, estruturais e emocionais. É como 3 pernas de uma mesa. E para algumas pessoas, pode ser que elas já tenham equilíbrio suficiente para apenas abordar um desses aspectos e obter resultados, mas para alcançar uma saúde realmente ótima, precisamos abordar os 3 durante um período de tempo para obter resultados. Quando você faz tudo isso por um período de tempo, é aí que você pode alcançar uma saúde ideal. Portanto, com a perda de peso, não acredito que seja necessariamente bom. Eu não deveria dizer nunca. Para a maioria das pessoas, não é um componente principal, mas é definitivamente um componente contribuinte, porque sabemos, por exemplo, que o estresse contribui para um hormônio chamado cortisol. E o propósito do cortisol é elevar o açúcar no sangue. Se você aumentar o açúcar no sangue, você vai acionar mais insulina. Mais insulina, você se torna mais resistente à insulina. Isso é tão claro e documentado que se você der cortisol a alguém, eles se tornam resistentes à insulina. Então, se você estiver estressado por algum motivo, agora você se tornará mais resistente à insulina. E é mais difícil reverter esses processos se você estiver estressado ao mesmo tempo. Então, a alta glicemia, deixa eu ver se eu estou entendendo isso. Não necessariamente vem dos alimentos que você come, mas também pode vir do estresse causado pelo seu pensamento. Absolutamente. Isso também se relaciona a alimentos ou é mais oriundo dos pensamentos transformados em estresse e emoções? Definitivamente. Tem mais a ver com a alimentação. Ok. E acredito que seria um caso muito, muito raro de alguém que é metabolicamente saudável e sensível à insulina e tem pensamentos estressantes para criar um problema metabólico. Isso por si só provavelmente não será suficiente. Mas, para as pessoas que são resistentes à insulina, se elas tiverem estresse por cima disso, isso se torna um fator muito significativo. E o mesmo acontece com o exercício. Já fiz alguns vídeos sobre isso, onde muitas pessoas acham que o exercício envolve sangue, suor e lágrimas. E sim, se você quiser ser um atleta de elite, precisa passar por alguma dor, precisa desafiar o corpo para melhorar. Mas essa não é necessariamente a maneira mais saudável e não é a melhor. Portanto, para a pessoa que estressou o corpo, esgotou o corpo, ganhou peso na região abdominal, essas pessoas não devem fazer um treinamento intensivo na academia, porque isso não vai ajudá-las. Então, não vai ajudá-las. Porque o ganho de peso na região abdominal está relacionado ao cortisol.
Você pode ganhar peso em qualquer lugar, mas se você tem concentrado nessa região abdominal, está mais relacionado ao cortisol. Portanto, se você entrar em um campo de treinamento e tiver um treinador motivado e ótimo para empurrá-lo, você apenas aumentará muito o cortisol, o que piorará o problema. Sério? Que tipo de atividade física a gente deve fazer para perder peso na região Devemos fazer abdominal? um exercício verdadeiramente aeróbico. E aeróbico significa com ar, o que significa que é em uma intensidade baixa o suficiente para que possamos respirar confortavelmente e fornecer oxigênio. Portanto, assim que você começar a ofegar, isso não é ruim por um curto período, mas se você fizer uma aula de spinning de 45 minutos todos os dias e estiver ofegante, você vai produzir cortisol demais. Sério? Sim, Então você pode estar prejudicando suas chances de perder peso se estiver fazendo um treino muito intenso todo correto. dia. Se você fizer um HIIT 2 ou 3 vezes por semana durante 45, tá tudo bem, né? Ou você acha que é bem intenso Por ainda? 45 minutos não é HIIT. Entendi. Sim. HIIT, alta intensidade, significa que é intenso. Para mim, minha definição. Tipo 10, 15 minutos. Talvez a duração total seja de 10 a 15 minutos. Mas se você fizer treinamento intervalado de alta intensidade, que é o HIIT significa, então os intervalos devem ser tão intensos que você não pode nem fazê-los por mais de 30 segundos. Eles devem ser tão intensos desde que você esteja em boa forma para fazer isso, é claro. Mas se você fizer 30 segundos e depois descansar 30 segundos e depois 30 segundos, você deve ser capaz de elevar sua frequência cardíaca ao máximo em talvez 4 ou 5 intervalos. Isso é o HIIT. Ok, agora você terminou. Você estimulou seus hormônios positivos, como o hormônio do crescimento, para estimular a queima de gordura, o hormônio do crescimento para estimular a construção muscular e produzir e gerar novas sinapses cerebrais para melhorar a atividade cerebral e o foco. Todas as coisas boas no cérebro dependem de hormônios. E 2 desses hormônios são o hormônio do crescimento humano e o BDNF, que é necessário para criar novas sinapses. Portanto, seu cérebro está constantemente remodelando-se e toda vez que você aprende algo, seja aos 20 anos ou aos 80 anos, você cria novas sinapses. E as sinapses que você usa ficam mais fortes, enquanto as que você não usa desaparecem. Mas esses 2 hormônios que são produzidos de maneira muito eficaz pelo exercício de alta intensidade e pelo jejum são praticamente essenciais para construir um cérebro e aprender. Sério? E que tipo de exercício você faz na sua vida semanalmente? O meu favorito para realmente elevar a frequência cardíaca é ir para a minha montanha favorita, perto de onde eu moro, onde há uma trilha e é cerca de 6 quilômetros ao redor. Eu caminho um pouco, corro um pouco, caminho um pouco, corro um pouco, apenas curtindo o movimento. E minha frequência cardíaca provavelmente fica em torno de 100 a 120, talvez 130. E depois, algumas colinas, então faço algumas corridas subindo as colinas. Agora eu me esforço um pouco e faço um sprint de 30 segundos. E minha frequência cardíaca chega a 160. E depois eu caminho um pouco, corro um pouco, tem outra colina e eu me esforço um pouco mais e minha frequência cardíaca atinge 165, 170. E posso fazer isso em 30 segundos ou pode levar 1 minuto para atingir essa frequência cardíaca. E aí estou pronto. Você faz algumas subidas. Se você fizesse 20, seria demais? 10 a 30 segundos? Isso pode ser aceitável se você tiver 20, 25 anos. Por um atleta de elite, isso fazer parte do seu evento. Mas se você tiver 45, 50, 60 anos e estiver apenas treinando, tentando se manter o mais saudável possível, acho que isso é demais. E de qualquer forma, é desnecessário, porque não se trata de quantidade. Quantidade é boa para a forma física, mas não necessariamente para a saúde.
Interessante. Então você só precisa de alguns sprints todo dia ou alguns dias por semana, né? Eu diria que não mais do que 2 vezes por semana, 2 vezes por para a semana. pessoa média. Se você estiver assistindo a isso, você precisa entender se está na categoria de atleta de elite ou se tem 50 anos e está tentando evitar doenças Só vivendo a vida, degenerativas. né? É. Sim. Mas se você for mais atlético, tipo 40, 50, você pode ir um pouco mais longe, né? Se estiver competindo, fazendo triatlons e Sim. maratonas. Só querendo se manter magro, é importante fazer um pouco mais disso, né? Sim. Então, não há dúvida. Eu falo muito nos meus vídeos sobre moderação. Tipo, você faz esses exercícios HIIT, faz 2 vezes por semana, treinos curtos, mas, obviamente, isso não se aplica a alguém que tem um objetivo em um evento. Se você está buscando fitness, não há substituto para se desafiar. Tem que fazer, né? Porque se você vai se apresentar em um evento, você precisa fazer algo semelhante a esse evento, com aquele nível de intensidade e duração. É. Então, jejum, exercício HIIT, mas não é fazer crossfit todo dia, 5 vezes por semana, porque isso cria muito cortisol. Especialmente se você é mais velho, né? Acima dos 30, provavelmente não é bom fazer tanto. Fazer algo como um treinamento de crossfit, de 60 minutos 1 vez por semana, você acha que tá bom ou tá criando muito cortisol? Acho que 1 ou 2 vezes por semana para a pessoa média. Se você se sentir bem, está tudo bem. Mas, novamente, quando as pessoas vêm para a minha clínica, são pessoas que já foram a 20 médicos diferentes. Elas já tentaram vegano, carnívoro, baixo teor de carboidratos, dietas ioiô e sem glúten. Já fizeram tudo isso. Então, essas são pessoas com desafios. E agora, se você está um pouco frágil, é aí que você realmente precisa ter cuidado e acertar tudo. Mas sim, se você está na faixa dos 30, 40, 50 anos e está se sentindo bem, vá em frente. Faça 1 ou 2 dessas aulas de spinning e o que eu aconselharia é prestar atenção. Note como seu corpo está reagindo. Como você se sente depois da aula? Você está exausto? Está rígido de manhã? Tem dificuldades para sair da cama? Suas articulações doem no dia seguinte? Então você provavelmente está fazendo demais. Fazendo demais. E quanto ao jejum, a gente falou um pouco sobre isso aqui. Quais são os 3 principais benefícios do jejum, ou jejuns mais longos ou intermitentes, que você viu nas suas pesquisas que você fez? Então, o número 1 é reduzir a insulina e, com isso, reduzir o açúcar no sangue, perder peso, etc. A outra grande coisa é que você induz algo chamado autofagia. Mas isso acontece com jejuns mais longos. Autofagia significa autoconsumo. E é aí que, se você está colocando comida em seu corpo, especialmente proteína, há muitos recursos. Seu corpo sabe, ei, há mais vindo, posso apenas usar isso para construir tecido e fazer o que é preciso. Mas, se você parar de colocar, agora se torna um recurso muito, muito escasso. Agora, seu corpo tem que descobrir de onde mais pode conseguir isso. E é aí que entra a autofagia, o autoconsumo. E agora o seu corpo, ele aumenta os mecanismos de reciclagem. Quanto tempo leva de jejum antes que a autofagia comece? Então, de novo, isso é o que todos perguntam. E não é preto ou branco, é um gradiente. Eu diria que ela começa levemente em torno de 16 a 18 horas. Isso é onde você obtém um fluxo constante. Mas depois, aumenta bem rápido, onde há uma mudança significativa entre 18 e 24 horas. E depois disso, começa a acelerar. Então, 48 horas depois, é algo muito significativo. 48 horas depois. Então, quanto mais tempo você puder passar a cada
algumas horas extras, ele continua a autoconsumir gordura Sim. armazenada no corpo, Sim. né? Cada vez mais, Sim. constantemente. Portanto, o autoconsumo agora, parte do que ele consome é gordura. Obviamente porque você não está adicionando nenhum combustível. Mas a chave da autografia é a proteína, porque você precisa de proteína para construir tecido. Suas células têm um certo tempo de vida e se decompõem. Então você precisa criar novas células e precisa de proteína para isso. E quando você não adiciona nenhuma, agora você precisa procurar alguma. E muitas pessoas dirão, bom, é aí que o jejum é perigoso, porque você vai consumir seus músculos. O corpo é inteligente demais para isso, porque você precisa dos seus músculos para caçar da próxima vez. Então temos todos esses mecanismos para preservar os músculos, e é por isso que o hormônio do crescimento também aumenta exponencialmente junto com a autofagia. E o hormônio do crescimento preserva os músculos. Basicamente, ele diz ao corpo, um dos mecanismos que dizem ao corpo, não use o músculo, vá procurar outra coisa. Agora ele se torna muito melhor em reciclar essas células quebradas. Ele se torna muito melhor em encontrar qualquer tipo de recurso, como vírus, bactérias e parasitas, que também podem ser feitos de proteína. Sério? Meio que consumindo essas Correto. coisas ruins primeiro. Interessante. Qual o período mais longo que você fez jejum? O período mais longo que fiz foi de 5 dias, ou Sem 4 e comida, meio. só água, né? Apenas água. Eu fiz 3 Sim. dias e você realmente começa a ver benefícios depois de 1 dia e meio. No terceiro eu fui até 3, eu tava tipo, ok, eu preciso muito comer. Eu tava começando a ficar cansado, acho que eu exagerei bastante. Fiz exercícios 2 vezes, né? O que eu não deveria ter feito, mas fiz uma caminhada inclinada por 1 hora, o que eu não recomendo, mas eu tava tentando ser Sim, extremo, isso né? provavelmente foi demais. E aqui é onde chegamos a esse aspecto de poupar músculos. E eu sou totalmente a favor de fazer algum exercício enquanto você está jejuando, Mais devagar, né? porque você vai aumentar seus corpos cetônicos, você vai aumentar seu hormônio de crescimento. Mas se você não estiver adicionando proteína e fizer algo intenso o suficiente para quebrar músculos, agora seu corpo meio que tem que equilibrar os recursos. Como reparar esses músculos e de onde virá a proteína? Então, pode ser que ele quebre alguns outros músculos para reparar isso. Eu não vi pesquisas específicas sobre isso ou algo assim. É mais senso comum. O que o corpo faria? Então, eu faria exercícios, mas manteria apenas no aeróbico. Eu nem faria HIIT, nem mesmo um HIIT curto durante esses períodos. Certo. E o que você fez durante esses 4 ou 5 dias? Provavelmente eu não fiz muita coisa. Provavelmente, Descansou, sim, né? talvez um pouco de caminhada, mas basicamente apenas as atividades do meu dia a dia. Você se sentia bem atento depois de 2 ou 3 dias ou ficou mais lento no final? Não me sinto tão bem quanto as pessoas me dizem que se sentem. Tenho tanta energia, Sim, né? então, eu fico bem, mas não sinto nenhuma melhoria dramática no foco. Mas sei que acontece porque recebo os depoimentos. E sei, especialmente para pessoas que podem ter resistência à insulina, quando elas fazem jejum, elas vão aumentar seus corpos cetônicos, que se tornam o combustível alternativo para o cérebro. Certo. E também ajuda a curar certas coisas, né? Se você esteve estimulado à insulina, isso permite a sua recuperação Sim. maior, né? Aham. Sim, toda a sua máquina de processamento de carboidratos está se recuperando, porque você não está adicionando nada. E mais uma coisa sobre autofagia e jejum é para lesões cerebrais. E isso, quase nunca ouvi falar disso. Que o cérebro é um mundo próprio, lá em cima, dentro do crânio. Temos a barreira hematoencefálica e muitas coisas que acontecem no cérebro são diferentes do que acontece no corpo. Portanto, a razão, por exemplo, pela qual lesões na medula espinhal são tão devastadoras é que o sistema nervoso é realmente ruim em se reparar. E ele está envolvido em ossos por um motivo.
e não deveria se danificar. Você não deveria rachar o crânio ou quebrar a coluna. Esse tecido é um pouco diferente, é sensível. E não tem capacidade de se reparar muito bem. Mas, se você sofre uma concussão, por exemplo, tem algum trauma cerebral tecidual, tem alguma inflamação, é a única maneira que o cérebro pode limpar isso, é através da autofagia. O autoconsumo, certo? Portanto, quando as pessoas têm um trauma cerebral, lesão cerebral traumática, esse é o momento em que eles absolutamente não querem ter açúcar de jeito nenhum. Sério? Jejue nesse momento. Sim. E se puderem fazer um jejum de 24 horas, ou algo assim, isso será enorme para reduzir a inflamação. E o que dizer quando você ouve, às vezes você pode ficar meio tonto, meio letárgico. Eu escuto as pessoas dizendo, bem, eu tenho baixo açúcar no meu sangue, eu vou comer um docinho aqui, isso vai me dar mais energia. O que significa esse cenário? Isso acontece quando você treina seu corpo para depender de carboidratos. Se você passar ano após ano alimentando seu corpo com açúcar ou carboidratos a cada 2 horas, seu corpo vai aumentar todas as vias para lidar com carboidratos. Vai diminuir qualquer via para usar gordura como fonte. Então, depois de tantos anos disso, você corta os carboidratos. Não tem fonte de combustível porque o sistema de backup está adormecido. Seu corpo não sabe. E agora, o que fazemos? Portanto, é porque você treinou seu corpo para depender de carboidratos, e isso é tão fácil para a maioria das pessoas. A grande maioria das pessoas pode se livrar disso em 3 ou 4 dias apenas, cortando os carboidratos, comendo mais proteína, mais gordura, ensinando o seu corpo a aumentar o outro sistema, que é a queima de gordura. E é assim que você obtém flexibilidade metabólica. Provavelmente, para a maioria das pessoas, levará alguns meses para voltar completamente à flexibilidade metabólica. Mas você vai quebrar uma grande parte dessa dependência de carboidratos em apenas alguns dias. O que você diria serem os top 3 jeitos de aumentar o hormônio do crescimento? São bastante simples, além da injeção, que não sou fã. Certo, naturalmente. Sim, naturalmente. Portanto, o jejum é o mais poderoso. O hormônio do crescimento ocorre quando você jejua, por mais de 18 horas aproximadamente? É o mesmo que a autofagia. Isso aumenta gradualmente. Acho que você atinge o máximo em algum momento após 4 ou 5 dias, ou até 7 dias. Depois disso, acho que praticamente se estabiliza em um nível alto. Portanto, o jejum e o outro é o exercício de alta intensidade. As corridas? Sim. Isso também inclui levantamento de peso Sim. ou corridas? Aqui está como devemos pensar sobre isso. Porque é isso que incentiva as pessoas a fazerem. Isso é o que estou tentando fazer com meus vídeos. É apenas tentar pensar no corpo. O que eu faria se fosse o corpo? Porque o corpo está fazendo isso. Então, qual é o propósito do hormônio do crescimento? É crescer tecidos. E por que o corpo gostaria de fazer isso? Porque há uma necessidade. Portanto, se você está sentado no sofá, comendo batatas fritas, porque o corpo produzirá hormônio de crescimento. Mas se você desafiar o seu corpo, se você o forçar, se fizer flexões até falhar, se você ganhar $1 milhão e conseguir fazer uma e não conseguir, isso é empurrar o seu corpo até que ele fale por exaustão. E agora, qual é a mensagem? A mensagem é, eu preciso melhorar. O corpo diz, se ele vai fazer isso de novo, eu quero estar preparado da próxima vez que ele fizer isso. É melhor eu construir um pouco de músculo. E para fazer isso, eu preciso do hormônio do crescimento. A mesma coisa com o jejum, certo? Eles não estão adicionando nenhum outro combustível agora. Eu tenho que ser esperto sobre isso. Tenho que obter minha energia de algum outro lugar, da gordura. Portanto, o hormônio do crescimento é queima de gordura. Eu tenho que proteger meus músculos para poder caçar amanhã. Então, vamos proteger os músculos. Quando você desafia o seu corpo, quando você
assusta o seu corpo, você está dizendo a ele: o que você está fazendo agora não é bom o suficiente. Você tem que melhorar amanhã. É isso. E existem muitas outras pequenas maneiras, como a respiração de Wim Hof. Isso é um estresse. Qualquer coisa que seja estressante vai aumentar o hormônio do crescimento. Você até pode sentar e segurar a respiração pelo máximo de tempo possível e vai aumentar o hormônio do crescimento. Interessante. Não desmaie, né? Mas é... E provavelmente não é a mesma magnitude que você obtém com o jejum e o exercício de alta intensidade. Mas existem todas essas coisas diferentes em que você desafia o seu corpo e ele precisa melhorar. E banhos frios, vapor Mesma coisa. quente, qualquer Mesma coisa coisa. que estresse o corpo, né? Mas você não vai estressar por horas, né? É o Sim. que eu tô entendendo. Correto. Porque isso cria o cortisol, Sim. que aumenta a insulina. E existe o eustresse e o distresse. E o cara que introduziu o conceito de estresse e a resposta de estresse adaptativo foi Hans Selye. Ele fez muitos estudos sobre isso e descobriu que o estresse de curto prazo, quer dizer, o eustresse, é um estresse bom, certo? Seu corpo precisa de estresse para melhorar. Se o seu corpo está constantemente se decompondo, você tem uma renovação de células. Portanto, vai se decompor. Agora você precisa de um motivo para produzir novas células. Isso é o estresse de eustresse. Você precisa usar seu corpo, precisa usar seu cérebro, precisa usar seu fígado. Todo tecido precisa ter um propósito. Use-o ou perca-o. Portanto, isso é o estresse de eustresse. Precisamos de uma quantidade moderada de diferentes tipos de estresse, como a gravidade e o suporte de peso, e assim por diante, que dá ao corpo um motivo para produzir novo tecido saudável. Mas esse estresse é quando estressamos demais o corpo ou de maneira crônica. Agora, em vez de adaptação, torna-se má adaptação. E é como o exercício. Muitas pessoas pensam que o exercício é o que torna você forte, mas não é. O exercício te decompõe e dá ao corpo um motivo para construir um corpo melhor. Portanto, não é o exercício que faz isso, é a recuperação. Uma recuperação do Sim. sono. Após um treino muito intenso, se você massacrou seu corpo na academia, você precisa de 72 horas para se recuperar antes de fazer isso novamente. Uau! 72 horas? Uau! Quero dizer, depende de quanto você desgastou, quantas fibras você rompeu. Mas geralmente dá para perceber, e tenho certeza de que você sabe disso, que no dia seguinte você está dolorido, no segundo dia está ainda mais dolorido, no terceiro dia começa a melhorar. Seu corpo não se recuperou nesse período. Então você não deveria forçar os mesmos grupos musculares de Correto. novo nos próximos 1 ou 2 Correto? dias, né? Depende da intensidade. Reforço. Se você fez um dia de perna, você pode fazer um pouco de caminhada e alongamento, mas não deve fazer 2 treinos de perna consecutivamente, né? E esse é o truque para os atletas encontrarem um equilíbrio entre... Você precisa desgastar, mas então eles entram na mentalidade de sangue, suor e lágrimas. Mentalidade de sem dor, sem ganho, então eles sempre pensam que mais é melhor, o que não é verdade. Você precisa desgastar, mas é a recuperação que te torna mais forte. Muita coisa aconteceu na última década no mundo da saúde, da nutrição e exercícios. Parece estar evoluindo, né? Novas ciências e pesquisas, modismos que surgiram e se foram. O que você vê surgindo nessa próxima década em termos de nutrição, saúde, ciência e otimização do corpo? Todas essas coisas diferentes. Você vê algo novo surgindo que pode realmente trazer algum tipo de benefício ou a gente precisa continuar fazendo o mesmo, comer comida de verdade, fazer exercícios constantemente, se recuperar bem e cuidar das suas emoções? Se depender de mim, o que eu espero que dependa, nós vamos começar a desenvolver um pouco de bom senso. Sempre haverá modismos, pessoas querendo soluções rápidas. E é por isso que as dietas ioiô persistem. As pessoas acham que podem abusar do corpo por 5 anos e depois fazer algo por 3 dias para reverter tudo isso.
vão perder 10 quilos porque diz isso em uma revista sensacionalista, e depois vão voltar a abusar do corpo e achar que estarão bem novamente. Isso não faz sentido para ninguém, e mesmo assim fazemos isso. E minha missão é ensinar saúde, ensinar um pouco de bom senso, e é aí que queremos voltar à história. O que os seres humanos sempre fizeram? Para que o nosso DNA foi projetado? O que um corpo humano precisa? Ele precisa de peças de reposição, precisa de combustível, de vitaminas, minerais, precisa de estímulo, usar ou perder. Precisa de uma mentalidade produtiva, precisa de propósito, precisa de alegria. Então, e não importa se é um rato de laboratório ou um humano. Se você o estressar continuamente, ele vai se desgastar. Você não pode obter saúde nessas condições. Então, novamente, química, estrutura, emocional. Então, precisamos encontrar esse equilíbrio. E não é opcional. Não é como fazer isso se você tiver tempo. É um requisito humano. É uma lei da natureza. Você não pode lutar contra ela ou ignorá-la mais do que pode lutar contra a gravidade. O corpo humano tem requisitos nos aspectos químico, estrutural e emocional. E se entendermos quais são, então nós podemos fazer algo bom com isso. Com certeza. Eu tenho algumas perguntas finais para você, Dr. Ekberg, mas eu quero que as pessoas te sigam no YouTube, que é Dr. Ekberg, e também no seu site, drekberg.com. Você está em várias redes sociais, mas o YouTube é o principal, né? Você tem muitos vídeos educativos e informativos, ensinando como otimizar a saúde, explorando a pesquisa e a ciência por trás disso. Quero que as pessoas te sigam, vou deixar tudo linkado aqui. Como mais a gente pode te apoiar hoje, antes das perguntas finais? Eu diria para olharem meu canal no YouTube e terem um interesse ativo e depois compartilharem essa informação. E eu costumo dizer às pessoas no consultório que, vejam, aqui está o problema com a saúde. É como o ar. Não valorizamos até que ele se vá. Mas, quando se vai, nada é mais importante. As pessoas costumam dizer que quando se quer estar saudável, a saúde é importante. Todo mundo vai colocar isso como um número 1 em sua lista, depois vai ignorar até levar um susto. Mas todos esses processos de que estamos falando, a resistência à insulina, o câncer, a demência, eles afetam as pessoas em escala epidêmica aos 60 e 70 anos. Mas começam aos 30 e mesmo assim não nos importamos até que seja tarde demais. Portanto, isso é o que gostaria que as pessoas entendessem. É que essas coisas levam tempo. E aqui está o problema. Elas não nos matam rápido o suficiente. Se você comer veneno e ele te matar, se você tiver um choque anafilático com amendoim, você vai saber disso. Mas essas coisas levam 20, 30 anos, então todo mundo ignora, até que seja tarde demais ou muito, muito difícil de mudar. E há 100 anos, as pessoas morriam de infecções, pobreza, fome e desastres naturais. Hoje não morremos disso. Ainda existem alguns lugares infelizes, mas na maioria do mundo, morremos de condições criadas pelo homem. Morremos de coisas que 95% delas são doenças degenerativas que poderiam ser evitadas se apenas entendêssemos o que fazer. E por que não nos importamos com a saúde? Porque não deveríamos precisar. O corpo é tão magnífico, é incrivelmente inteligente e conserta quase tudo para nós. Ele simplesmente não é invencível. Leva 30 anos para se desgastar. Mas a razão pela qual não podemos mais confiar apenas no corpo
é que o mundo mudou mais nos últimos 50 anos do que nos 50 mil anos anteriores. Não há outro animal no planeta que precise se preocupar com isso, pois eles vivem em seu ambiente natural e se alimentam do planeta. Nós não fazemos isso. Passamos metade de nossas vidas na frente de uma tela. Comemos produtos químicos e alimentos processados. Não temos conexão com a natureza. Mudamos o mundo tanto que não podemos mais dar a saúde como garantia. E essa é a mensagem que quero transmitir. Mas não quero parecer um profeta do Apocalipse. Quero que as pessoas entendam que se fizermos algo com isso, enquanto há tempo, acredito que podemos ter qualidade de vida até os 90 anos e além. As pessoas dizem que vivemos muito mais hoje. Não é verdade, nós apenas morremos mais. Para muitas pessoas, a vida acaba aos 60 anos, mesmo que elas continuem vivendo por mais 30. Elas não conseguem se mover como antes, não aproveitam a vida, né? Exato, como eles antes. não conseguem fazer coisas, não conseguem brincar com seus netos, não conseguem pegar algo de uma prateleira. E há um grande número de pessoas que simplesmente não têm essa qualidade de vida. Mas temos que entender que está ao nosso alcance fazer algo se apenas aprendermos o que o corpo precisa e não o considerarmos como certo. Uau, isso é lindo. Eu quero que as pessoas te sigam no seu canal, drEggberg.com também. A gente vai linkar tudo aqui. Eu tenho algumas perguntas finais para você, essas são as 3 verdades. Então, imagine que você viveu um cenário hipotético no seu último dia na Terra, daqui a muitos anos viveu o que quis, mas chegou a hora de encerrar a sua jornada aqui. E você realizou seus sonhos, você criou o que desejou criar, mas por alguma razão, a gente não tem acesso às suas criações. Seu conteúdo, vídeos, qualquer coisa que você tenha feito, produzido, desapareceu. Mas você pode deixar para trás 3 lições para o mundo. 3 coisas que seriam verdade, e isso é tudo que a gente teria para se lembrar das suas informações. Quais seriam as 3 verdades para você? Você foi presenteado com a máquina de cura mais incrível já concebida. Seu corpo é uma representação de inteligência infinita. E eu não sei se consigo pensar em 3 coisas, mas a segunda seria respeitá-lo e entender o que ele precisa. Isso se aplica à prosperidade de todas as formas. Porque os princípios, eles não são isolados para a saúde ou riqueza. É como quando seu corpo está funcionando, quando você se sente bem, você é mais produtivo, se sente mais digno, pode perseguir as coisas melhor. Então, tudo está interligado. É lindo. Essa foi a segunda ou a terceira? Respeite seu corpo. Tem mais um? Mas nós falamos sobre isso e é um pouco repetitivo, mas eu digo às pessoas que a cura é uma lei da natureza. É como a água fluindo por um morro. A água vai fluir devido à gravidade e vai continuar fazendo isso, não importa o que aconteça. Não é opcional. Não vai fazer isso às vezes, vai fazer o tempo todo, porque é o que ela faz. É assim que a cura também funciona. Agora você pode construir uma barreira. Você pode construir uma represa na encosta e pode retardar a água. Você pode impedi-la de correr por um tempo, e é isso que são os obstáculos. O estresse, a toxicidade, o estilo de vida que temos. Agora, se você remover esse obstáculo da encosta, a água vai começar a correr novamente. E a cura, ela vai retornar de onde parou. Você não precisa ensinar a água a fazer o que ela faz. Está intrínseco. É a única coisa que ela sabe fazer. Isso é lindo. Remova o obstáculo, né? Permita que seu corpo se cure. Correto? Dr. Eggberg, eu quero te agradecer por um momento, por tudo que você criou na sua vida como um atleta de elite,
E aí você usou esse conhecimento para poder continuar servindo e ajudando mais pessoas a se tornarem atletas em suas próprias vidas, talvez não tão de elite quanto você, mas atletas nas suas vidas para se realinharem com seu habitat natural, né? Campeões da saúde. Campeões de saúde, adoro isso. Eu quero te agradecer por sua dedicação consistente, você continua aprendendo e se desenvolvendo, continua servindo muitas pessoas, então eu aprecio tudo que você faz pelo mundo, como você ajuda muitos de nós a reconstruir isso. Minha pergunta final para você é qual a sua definição de grandeza? Quando você é honesto consigo mesmo e percebe o que pode ser e busca a versão final de você mesmo. Aí está. Ao que você atribui parecer tão jovem fisicamente? Mais uma vez, acho que é muito mental, como sair com pessoas que fazem você se sentir vivo. Quero dizer, sou razoavelmente ativo, eu nado todos os dias,